A paz do Senhor, irmãos. Hoje chegamos à última lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Como nós não tivemos tempo de passar a lição na igreja, na terça-feira, então nós vamos passar essa última lição aqui para vocês pela internet, para que vocês possam acompanhar e ter isso aí na sua mente, uma lição muito profunda. O texto áureo está em Filipenses 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo de número 20. Irmãos, a palavra nos ensina que nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. A nossa verdadeira pátria é o céu. Isso significa que o nosso modo de viver, de pensar e de decidir precisa estar alinhado com essa esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus. A verdade prática, ela vem dizendo assim: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Isso nos ensina que a salvação não é apenas espiritual. Deus vai transformar o corpo, restaurar completamente o ser humano e nos conduzir à vida eterna. A redenção é total: espírito, alma e corpo. A introdução vem nos ensinando ou nos falando assim: ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos sobre o homem, a obra-prima da criação de Deus. Aprendemos que o ser humano é uma unidade formada por espírito, alma e corpo. A nossa declaração de fé afirma que o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta última lição, vamos enfatizar o propósito da santificação, olhando para as perspectivas das últimas coisas, ou seja, como devemos viver hoje, sabendo que a eternidade nos aguarda. O primeiro ponto da nossa lição é assim: preservando a esperança escatológica. E temos dois subpontos, ou melhor, três, né? Três subpontos. O primeiro é o alvo celestial, o segundo, que está também na página 61, é as oposições à visão celestial, e o terceiro subponto, que está já na página 62, inimigos da cruz de Cristo. Vamos um a um. O alvo celestial. O cristão vive com um alvo muito claro, e esse alvo se chama céu. O apóstolo Paulo afirma que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não caminhamos sem direção. A nossa esperança não está neste mundo, mas na volta de Cristo e na vida eterna. Quando o crente perde essa visão celestial, ele se acomoda, se prende às coisas passageiras. O segundo subponto é oposições à visão celestial. A visão do céu enfrenta muitas oposições. Entre elas estão o apego excessivo às coisas materiais, o amor aos prazeres deste mundo e o conformismo com o sistema terreno. A palavra nos orienta a buscar as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Quando o coração se prende demais ao presente, a esperança eterna se enfraquece. E daí na página 62 nós temos aí inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala com tristeza daqueles que se tornaram inimigos da cruz de Cristo. São pessoas que rejeitam o sacrifício,
a renúncia e a vida de santidade. Essas pessoas vivem para satisfazer os próprios desejos, pensam apenas nas coisas terrenas e não aceitam o caminho da cruz. Mas não existe cristianismo verdadeiro sem cruz, sem renúncia e sem obediência a Deus. Vamos para o segundo ponto, que está na página 62, perigos de teologias modernas. O primeiro subponto vai dizer um cristianismo secularizado, o segundo vai falar em falsos discursos e o terceiro vai falar em prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Vamos para o primeiro subponto, um cristianismo secularizado. Vivemos dias em que muitos querem adaptar o evangelho à cultura do mundo. Esse tipo de cristianismo minimiza o pecado, relativiza a santidade e retira a necessidade do arrependimento. A Bíblia nos ensina a não nos conformarmos com o mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A igreja foi chamada para transformar o mundo, não para parecer com ele. O segundo ponto vem falando de falsos discursos. A palavra de Deus nos alerta que chegariam tempos em que muitos não suportariam a sã doutrina. Surgiriam discursos bonitos, agradáveis aos ouvidos, mas vazios da verdade bíblica. São mensagens que confortam, mas não transformam. Animam, mas não produzem arrependimento. O verdadeiro evangelho confronta, corrige e conduz à santidade. O terceiro subponto, prosperidade, existencialismo e engajamento. Engajamento cultural, ainda na página de número 62. A lição também alerta para excessos teológicos. A prosperidade sem cruz, a fé centrada apenas no eu e o engajamento cultural sem base bíblica desviam o foco da eternidade. Jesus nos perguntou: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada neste mundo pode ser mais importante do que a salvação eterna. Vamos para o terceiro ponto da lição, aí na página de número 63, conservando espírito, alma e corpo. Tem dois subpontos. O subponto primeiro, prontos para o retorno de Cristo, e o segundo, uma santificação completa. Vamos para o primeiro aí, prontos para o retorno de Cristo. A esperança da volta de Jesus exige preparo. O apóstolo Paulo ora para que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Precisamos cuidar da vida espiritual, alinhar nossa alma à palavra de Deus e consagrar nosso corpo como o templo do Espírito Santo. A vigilância é uma marca do cristão que espera a volta de Cristo. O segundo subponto vem uma santificação completa, na página 63. A santificação não é e não pode ser parcial, ela precisa ser completa. Ela envolve todo o nosso ser e acontece ao longo da caminhada cristã. Quanto mais você caminha, quanto mais você anda ao lado de Cristo, quanto mais você participa dos cultos na igreja, quanto mais você é presente, quanto mais você obedece à Bíblia Sagrada, mais você vai ter a santificação sendo completada na sua vida. A palavra nos ensina
que sem santificação ninguém verá o Senhor. Está entendendo? Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Não se trata de perfeição humana, mas de uma vida separada. Santificação também é ser separado. Tá? Não esqueça disso. Uma vida separada para Deus e guiada pelo Espírito Santo e iluminada pela palavra, que é a palavra de Deus. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos para a conclusão. Viver preparado para a eternidade é manter a esperança viva, rejeitar falsos ensinos, perseverar na santidade e aguardar fielmente a volta de Jesus. Que possamos viver hoje com os olhos no céu, certos de que muito em breve estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada aluno da Escola Bíblica Dominical. O próximo trimestre está recheado de coisas boas para nós aprendermos e já vamos começar aí na primeira terça-feira do ano, já com a lição do próximo trimestre. Você que é nosso aluno, esteja presente, participando e aprendendo mais da palavra de Deus. Muito obrigado.